O que colocar na carta de intenção para um visto ser aprovado? O que não se deve colocar? Quais são os documentos que eu tenho que colocar numa carta de visto? O primeiro passo para fazer uma carta de visto é não copiar o modelo da internet. Eu vejo por aí muita gente copiando o modelo da internet da carta de intenção ou recebendo um modelo pronto de um despachante, trocando os dados e enviando junto com a lista de documentos. E a gente vai falar um pouco daqui do que tem que ser colocado nessa carta e para que o visto seja concedido. Mas antes eu quero te contar uma história sobre por que eu estou aqui gravando esse vídeo, o que me levou até essa experiência para te dar aqui essa orientação de como escrever a sua carta de visto. Bom, eu tenho que começar essa história muitos anos antes, porque quando eu tinha mais ou menos 15 anos de idade, a nossa família passou por uma situação muito difícil e a gente começou a entrar numa situação financeira muito complicada e foi quando eu decidi começar a trabalhar. Como eu tinha 15 anos, eu não tinha condições de arrumar um emprego normal e eu comecei a dar aulas particulares. Então eu dava aula de matemática, de física, de química para os meus colegas e aquilo foi evoluindo. Com 17 anos eu montei na garagem da minha casa, na casa do meu pai, eu montei uma escolinha de aulas particulares. E com 19 anos eu já tinha dinheiro suficiente para pagar por minha primeira viagem internacional, que era para Nova York e Orlando no Réveillon, nas minhas férias. Eu já estava na faculdade, já tinha minha empresa, eu já estava pagando pelos meus custos, pela minha viagem. E na época, para tirar o visto americano, a gente tinha que mandar os documentos para o consulado. Eles analisavam, poderiam dar o visto ou não. E aí, no meu caso, eles negaram, eles não deram o visto e me chamaram para entrevista. Na hora que eu cheguei na entrevista, apresentei meus documentos, muito tímida, com 19 anos. Ele simplesmente, o cônsul virou para mim e falou: sinto muito, não vai ser desta vez. Eu saí da fila do visto assim, em estado de choque. Mas felizmente eu estava indo com uma mãe de uma amiga, que foi a única das minhas amigas que não tinha tido visto, além de mim, porque ela tinha tido passaporte roubado numa viagem que ela tinha feito para os Estados Unidos. E ela estava lá preenchendo os documentos. Ela virou para mim e falou: Tati, você é a única das suas amigas que está pagando pela sua viagem, você vai ser a única que vai ficar para trás, não, volta lá, conversa direito com o cônsul. E aí eu voltei, na mesma hora, comecei a mostrar para ele os documentos da minha empresa, da minha faculdade, eu estudava numa faculdade pública, e aí ele virou e falou assim: então tá, eu vou te dar um voto de confiança. Nesse momento, foi um intervalo pequeno que eu tive a negativa de visto, eu entrei em pânico, porque era um sonho realizado, era um dinheiro que eu tinha investido enorme para fazer isso, que ia ser jogado na lata de lixo. E eu ainda virei para o cônsul e falei: não é um voto de confiança, eu não quero ficar no seu país. Assim, foi terrível a experiência de ter um visto negado. Fui para Nova York, a minha sensação de chegar em Nova York, eu acho que foi muito melhor do que todas as minhas amigas que os pais estavam pagando as viagens para ela, porque eu era a única realmente delas que estava ali pelos meus próprios esforços, né? Então, eu acho que eu nunca mais na vida vou esquecer a minha sensação quando eu peguei o táxi no aeroporto de Nova York até chegar em Manhattan. Nunca. Foi uma experiência maravilhosa. E aí eu voltei para o Brasil, passei as férias, voltei para o Brasil, continuei com a escola de aula particular, continuei fazendo a minha faculdade pública, eu não tinha dinheiro para fazer uma faculdade particular, então continuei fazendo a minha faculdade pública, eu estudei Direito na UFMG, e com 21 anos eu resolvi que eu tinha que aprender inglês e que eu iria aprender inglês em Londres. Ninguém quis ir comigo, eu aproveitei as férias da universidade, que eram 3 meses, juntei dinheiro, juntei bastante dinheiro e as pessoas perguntavam: Tati, mas você anda num fusquinha para ir para a faculdade, por que você não compra um carro? Por que você vai fazer inglês fora? E eu lembro de um professor falando comigo assim: nossa,
você vai estudar fora, então provavelmente alguma coisa vai acontecer na sua vida, você vai arrumar um namorado, alguma coisa. Eu falei, acho que não. Eu já tinha namorado na época, que é inclusive o meu marido hoje. Eu falei, não, acho que não. Ele falou, alguma coisa vai acontecer, vai ter importante na sua viagem. E fui eu para Londres estudar inglês, e durante a viagem aconteceu uma série de coisas que me fez querer trabalhar com o intercâmbio cultural. Então eu voltei dessa viagem e no ano seguinte eu já estava levando o meu primeiro grupo de alunos para estudar na Inglaterra. E de lá para cá eu já mandei milhares de pessoas para estudar fora. Eu achei que aquilo me ajudou tanto na minha vida, eu abri tanto os meus horizontes, eu mudei tanto naquela viagem que eu realmente queria que todo mundo passasse por aquela experiência, né, que eu tinha vivido. E aí eu comecei a representar universidades, faculdades fora, e eu comecei a perceber que o sistema de visto não havia mudado. As pessoas aplicavam para a faculdade, aplicavam para uma escola fora, aplicavam para um visto de turista. O despachante dava uma lista de documentos, um padrão de carta e pronto. E com aquilo eu comecei a ficar incomodada porque muita gente começou a ter o visto negado. E aí eu resolvi ajudar todas aquelas pessoas que estavam indo viajar comigo a tirar o visto. E aí foram anos fazendo isso. Eu me tornei especialista, fiz todos os exames possíveis, né, para essa área. O fato de eu ter formado em Direito me ajudou muito, de eu ter fluência em inglês me ajudou muito a entender as leis de imigração. E a partir daí eu me tornei especialista. Já fui convidada para ir em vários países, já fui convidada para ir conhecer os cônsuls. E todo ano os especialistas em educação, como é o meu caso, recebem treinamento de visto. E há muitos anos eu ajudo as pessoas que viajam comigo a tirar o visto e nenhuma delas tem o visto negado. E eu acredito que o sucesso está na carta de visto e na forma como eu coloco os documentos. Então, eu faço isso já há mais de 20 anos. E a razão de eu estar gravando esse vídeo aqui é para te ajudar. Você que está querendo fazer um estudo ou uma viagem de turismo fora, que investiu nisso, que tem o sonho de viajar, que o seu visto não seja negado porque você não fez o que tinha que fazer, porque você não sabia. E muitas vezes eu acredito que os despachantes também não sabem, porque primeiro, eles não têm o acesso que eu tenho aos cônsuls por ser agente certificada, educacional, reconhecida, representar instituições importantes para o país. A gente é convidado, nesses casos, a participar dessas reuniões. E eu vejo também que muitas pessoas, mesmo aquelas que estão viajando com agências, as agências também não cuidam do processo de visto. Eles indicam um especialista, que seria um despachante. Mas o despachante, ele não entende muitas vezes as questões de visto, ele te dá realmente só uma lista de documentos e ele não tem esse acesso muitas vezes que a gente tem. Então vamos falar um pouco de o que você tem que colocar nessa carta de visto para que você possa ter o seu visto aprovado e quais são os documentos que você tem que colocar para que o seu visto seja um sucesso, para que você não tenha que passar pela dificuldade de ter um visto negado. E um visto negado no passaporte, ele pode sim impedir outras viagens, né? Então, ao longo dos anos, muita gente chegou para mim também, para que eu não tinha feito o processo, as pessoas não estavam viajando comigo, mas quando o visto foi negado, ou a pessoa chegou na Inglaterra, na porta do país de origem e eles não tinham as coisas corretas e foram mandados de volta, muitas vezes as pessoas falavam sobre isso e essas pessoas acabavam chegando até mim por uma indicação, por uma pessoa que tinha viajado comigo. Então, eu também já vi muita gente com 100% do perfil para ter o visto negado, justamente porque não fez o que deveria fazer.
não fez da forma como é o exigido pela lei de imigração. Então vamos falar um pouquinho do que não colocar nessa carta. Bom, se você por acaso escreveu que o país que você escolheu para viajar é maravilhoso, que o clima é maravilhoso ou que ele tem uma ótima qualidade de vida, por isso que você escolheu estudar, que a escola, a instituição que você vai é maravilhosa, ou que você quer ir a turismo porque o país é magnífico, isso tudo não faz a menor diferença no seu processo de visto. Você vai estar gastando o tempo do cônsul, que ele não tem, porque eles têm muito visto para analisar. Vai gastar um espaço da tua carta, que deve ser de uma página, com coisa que não interessa e não é aquilo que o cônsul quer ouvir. Porque o que eu percebi também, que os cônsuls são gente como a gente. Eles querem muito te dar o visto. Você acha que é fácil para eles negarem? Não. Mas se você não escrever o que é preciso, o que eles precisam ouvir para te dar o visto, eles têm que te negar. Não adianta eles falarem assim, eu gostei até da foto dessa pessoa, eu acho até que ele tem perfil, mas se você não demonstrou, se você não escreveu isso, eles não podem te conceder o visto. Então, gente, só esse ano eu participei de 3 reuniões com os cônsuls. E eu ouvi deles todos a mesma coisa. Então, se você escreveu que o país é lindo, que a instituição que você vai é maravilhosa, isso não faz a menor diferença. Outro problema que eu vejo muito grave é a pessoa colocar na carta um modelo padrão. Muitas vezes a pessoa só troca os dados. Os cônsuls recebem milhares de vistos por dia. E eles já sabem de cor quando aquela carta é um modelo. E como eles já sabem, cartas modelo, eles não pesam nenhum valor, eles não dão nenhum valor àquela carta que eles sabem que é um modelo. Já chegou ao ponto da pessoa pegar uma carta modelo e muitas vezes deixar de trocar um dado ou outro, uma cidade de nascimento ou alguma coisa que não interessa, ele esqueceu de trocar. A carta de intenção, ela é uma carta que é o único espaço que você tem a oportunidade de falar o que o cônsul precisa ouvir para te dar o visto. Falar que o país é maravilhoso, falar que a qualidade de vida é ótima, que você quer conhecer o país porque é maravilhoso e não explicar aquilo que é preciso, você não vai ter o visto. Por quê? Porque você não teve argumento de convencimento. Uma coisa que é muito importante a gente perceber na hora que a gente está fazendo um processo de visto é que a maioria das leis, eles pregam que o aplicante para aquele visto, ele é considerado um imigrante em potencial até que ele prove o contrário. Então, eles vão para procurar defeitos, para procurar brechas, para procurar aquele que não é genuíno, que não está realmente com interesse de estudar ou com o interesse de fazer turismo real. Então, eles analisam vistos todos os dias. Então, aquele primeiro modelinho do Google que você digitou lá e você só trocou os dados, não vai funcionar. Aquele modelo que o seu despachante usa há mais de 20 anos, como preenche isso aí e manda, também não vai funcionar. E o que eu percebi? Por que eu trouxe para mim essa responsabilidade de ajudar as pessoas? E eu acho que a maioria não quer fazer esse papel. Por quê? Porque fazer o visto é realmente muito chato. A gente tem que entrar na vida da pessoa. A gente tem que pedir documentos pessoais, sensíveis. A gente tem que conversar um monte para poder redigir a carta. Mas eu resolvi fazer isso porque eu vi que as pessoas estavam com risco de ter o visto negado e eu sabia como fazer para que isso não acontecesse. E aí, então, nos últimos 20 anos,
eu escrevi, juntamente com os meus alunos, milhares de cartas, né? Então, eu sempre fiz um roteirinho, a partir daí eu criei um roteiro de perguntas. Então, eu tenho um roteirinho de perguntas que eu passava para o meu estudante e pedia para ele: não pense que você está escrevendo uma carta. Pega essas perguntas e responde. E aí a pessoa respondia aquelas perguntas e depois a gente juntava isso e a carta estava pronta. Então ficou muito fácil de auxiliar os meus estudantes e os meus passageiros de turismo a tirarem o visto. Eu dava o questionário com as perguntas, as pessoas respondiam e a gente amarrava aquilo ali numa carta. Essas perguntas eu fui tirando não só dos processos de visto, mas também dos diversos treinamentos de visto que eu fiz. Então, em 2008, eu tirei um certificado que é para se tornar agente educacional especialista na Austrália. Então, para isso, a gente estuda desde a história do país até toda a legislação de imigração desse país. Tirei o certificado, a prova, a gente realiza a prova, ela é online, mas veio um oficial do governo no meu escritório para supervisionar essa prova, né? Esse teste é um teste pago, eu tirei esse teste em 2008. Em 2010, surgiu o mesmo teste para a Nova Zelândia, para o governo da Nova Zelândia, então eu fiz. Eu fiz um também de agente especialista para o governo do Canadá. Com relação à Inglaterra, eles desenvolveram um projeto piloto para o visto de estudante e eles convidaram algumas pessoas aqui no Brasil para participar do desenvolvimento desses padrões do visto britânico. Então, eu participei desse projeto piloto. Nos Estados Unidos, eu trabalhei muitos anos com um programa que a gente mandava pessoas para trabalhar legalmente nos Estados Unidos. Então, eu participei de diversas reuniões com os cônsules dentro do consulado americano para que eles explicassem quais eram o padrão de estudantes que eles gostariam de receber. E a partir daí, com essas certificações todas e com todas as escolas que eu trouxe aqui para o Brasil e que eu represento, eu fui sempre sendo convidada para participar das reuniões com os oficiais, porque eles também começaram a perceber que era importante a nossa participação para orientar os estudantes. Então, foi daí que eu criei esse questionário e isso facilitou muito a vida das pessoas. Então, quando você for redigir a sua carta, você tem que mostrar os seus vínculos e as suas razões para o seu objetivo, seja o seu objetivo de estudo ou o seu objetivo de turismo. Alguns anos atrás, eu gravei um vídeo falando sobre isso, para não copiar modelo, para escrever uma carta de uma forma bacana, natural. E dezenas de pessoas começaram a me mandar e-mail, a me pedir ajuda, enfim. Eu não tinha como ajudar todas essas pessoas, mas o que eu fiz? Eu criei um curso com essas perguntas. Então eu gravei aquilo que eu falava para os meus estudantes, né? Eu gravei as minhas orientações de como escrever a carta, do que tinha que colocar em cada parágrafo da carta e peguei todas essas perguntas e coloquei tudo isso dentro de uma plataforma. E aí eu acabei colocando também os exemplos de cartas de vistos aprovados, de vários exemplos. Então, da pessoa que não tinha vínculos acadêmicos, das pessoas que não tinham trabalho, das pessoas que estavam mudando de carreira, que é importante, muito importante escrever uma boa carta quando isso acontece. E aí eu coloquei tudo isso dentro de uma plataforma para auxiliar. Como são conteúdos sensíveis, a gente fala de vários aspectos sensíveis, não tem como eu colocar isso dentro do meu canal e divulgar isso, até porque é uma informação muito sensível. Então,
Se você quiser saber mais como escrever a sua carta, o que você coloca nessa carta, você pode acessar um link que vai aparecer para você aí em alguma parte desse vídeo ou mesmo na descrição, e que você vai ser direcionado para essa página onde você vai ter a oportunidade de adquirir essa forma de como escrever uma carta de intenção para que o seu visto possa ser aprovado. Você vai ver também os depoimentos, tanto em vídeo quanto eu fui coletando aqueles depoimentos de outros estudantes que eu auxiliei ao longo desses anos todos, para que você possa entender um pouco daquilo que eu faço. E o meu intuito é realmente ajudar o maior número de pessoas. Se eu tivesse o visto negado quando eu tinha 19 anos, no meu primeiro visto para os Estados Unidos, eu não estaria aqui hoje. Então, imagina, a minha vida teria sido totalmente diferente. E eu fiz tanta coisa, eu conheci tantos lugares no mundo, eu tive tantas oportunidades, tantos profissionalmente quanto de realização pessoal, pelo fato de eu ter feito aquela viagem, que realmente eu quero que o maior número de pessoas tenham o visto concedido. É óbvio que você tem que ser verdadeiro. Uma coisa muito importante: não minta e não omita na sua carta ou na sua documentação. Por quê? Você corre o risco de ser banido. Se você, por exemplo, mentir ou omitir para um visto americano, você vai ter 10 anos que você não vai poder obter um visto americano. Para o Canadá são 5 anos, para a Austrália a mesma coisa. Então, não corra esse risco de falar uma inverdade ou de fazer alguma coisa que você não consiga falar, alguma coisa que você não consiga comprovar. Muita atenção na hora de preencher os documentos, na hora de enviar os formulários. Mas muitas vezes, se a sua situação não é a ideal, se você não tem vínculos, se você não tem vínculos acadêmicos, se você não tem emprego, tem solução para você tirar o visto, desde que você faça da maneira correta. E é por isso que eu tomei esse trabalho de fazer isso, de gravar todos esses vídeos falando de que você tem que colocar em cada parágrafo, reuni dezenas de cartas e ainda coloquei como bônus as cartas de patrocinadores, tanto quando o patrocinador é uma pessoa muito próxima, então um pai, um padrasto, um parente, né, uma mãe, quanto de pessoas um pouco mais afastadas, tanto na parte de padrinhos, que é bem complicado você conseguir comprovar isso aí, então tem que amarrar muito, padrinhos, avós, amigos de família, como que isso é estruturado no seu processo de visto. Então eu coloquei isso também como bônus, porque da mesma forma que é importante você explicar suas razões e você falar aquilo que tem que ser falado para obter o visto, é muito importante também que você justifique suas condições financeiras e coloque bem certinho como que é feito o seu patrocínio. Então, eu também vou disponibilizar uma lista de documentos de que você tem que colocar. E essas muitas informações são informações que a gente recebe em treinamento e elas também não podem ser públicas, tá? E é realmente para aquele estudante, para aquele turista genuíno, para aquela pessoa que realmente quer ir fazer aquilo que se propõe, para que não aconteça o que aconteceu comigo e quase que se eu não tivesse revertido aquilo, a minha vida seria outra. E eu tenho milhares de pessoas que também passaram por essa mesma situação, não é? Então, você vai ouvir os depoimentos que eu coloquei também, então acesse esse link. O preço, ele é um preço realmente, um preço que é o mais baixo que eu posso fazer, porque eu tenho um custo para produzir esse material, eu tenho um custo da plataforma, eu tenho um custo para hospedar esses vídeos numa plataforma que ela tem que ser paga, porque eu não posso hospedar esse tipo de material numa plataforma gratuita. Então, realmente, se você quer ter o visto aprovado e você quer usar da minha experiência de mais de 20 anos fazendo isso, é só clicar, eu te convido para clicar nesse link que vai aparecer para você aí no vídeo ou na descrição, e que essa viagem também transforme a sua vida da mesma forma que transformou a minha. Então,
Fica aí a minha dica, não copie modelos da internet e boa viagem, espero que o seu visto seja concedido.